Tia do Leco 3. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM, pelas plataformas digitais. Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Comida de Verdade, o seu programa de toda semana que fala de alimentação, agroecologia, de um futuro sustentável. E hoje, para falar também sobre a premiação Periferia Viva, premiação que o Centro Sabiá leva com a Escola Marias. Olha que legal. E hoje aqui no Comida de Verdade a gente veio discutir sobre periferia. Será que tem agricultura na periferia? Olha, a Escola Marias venceu esse ano o prêmio Periferia Viva 2025. Esse prêmio do Ministério das Cidades reconhece a força das iniciativas populares que transformam os territórios periféricos e enfrentam a desigualdade socioespacial na prática. E o tema desse ano resume bem essa luta. Periferia Viva é construção coletiva. E a Escola Marias, Mulheres e Agriculturas Urbanas é uma das vencedoras do prêmio em 2025. Um reconhecimento que mostra como a agricultura urbana e periurbana é ferramenta real de transformação social. É por isso que hoje o Comida de Verdade pergunta: tem agricultura na periferia? Como a assessoria técnica, experiências de agroecologia fortalecem a agricultura que acontece dentro das cidades, dentro das favelas, de becos, vielas e de onde seja possível? É sobre isso tudo que a gente conversa agora com Aniérica Almeida. Aniérica faz parte da coordenação colegiada do Centro Sabiá. Ela é coordenadora técnico-pedagógica. Aniérica, muito obrigado por aceitar nosso convite. Hoje aqui para celebrar uma conquista, né? Conquista de nossa agricultura urbana. A Escola Marias leva o prêmio Periferia Viva, que esse ano inscreveu mais de 2.500 projetos. O que é essa premiação, Aniérica? E o que ela simboliza para a Escola Marias, vencedora do Periferia Viva? Bem-vinda. Olá, João. Olá, ouvintes. Com muita satisfação, né, que a gente vem aqui para celebrar mais uma conquista, né, de uma ação tão importante do Centro Sabiá, nessa atuação com a região metropolitana do Recife, né, na região metropolitana do Recife. Então, o Centro Sabiá, ele foi uma das organizações, né, que está aí acessando o prêmio Periferia Viva, né, esse prêmio que é do Ministério das Cidades, né, que visa reconhecer e valorizar e premiar iniciativas populares, e iniciativas essas, né, que contribuem de alguma forma para enfrentar as desigualdades nos territórios da periferia, né? Então, para nós, receber esse prêmio esse ano, né, que tem um tema, essa edição, né, desse prêmio esse ano é Periferia Viva e Construção Coletiva. Então, receber esse prêmio, né, através da ação da Escola Marias, reflete muito, além de ser esse reconhecimento, ele reflete todo esse processo que a gente vem construindo, né, com as mulheres da periferia da região metropolitana do Recife, que é de construir esse conhecimento coletivo na agricultura urbana de base agroecológica, né. Nós ficamos aí em terceiro lugar, né, na categoria de assessoria técnica, né, e a gente apresentou, né, a nossa proposta de metodologia utilizada na Escola Marias. Quem leva o prêmio é a Escola Marias, Mulheres e Agriculturas Urbanas. Escola, aliás, que encerra o ciclo agora em dezembro de 2025. O que é essa escola, Aniérica? E que legado é esse que ela deixa por uma periferia viva? Escola Marias, né, é uma iniciativa de formação, né, que bebe na educação popular,
Na verdade, é a primeira experiência formativa de educação popular nesse campo da agricultura urbana e periurbana que a gente está desenvolvendo aí na região metropolitana do Recife, né? É um processo de formação, a gente está formando aí, no dia 17 de dezembro é a formatura, vamos estar formando 100 mulheres, né, que passaram por essa escola, foram 4 turmas, né, que participaram. Essas mulheres, elas vão sair com um certificado, né, de um curso de extensão, que tem uma carga horária total de 260 horas, né? Então, ao longo dessas 260 horas, as mulheres tiveram momentos de aprendizado lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é um dos parceiros do projeto, onde foram discutidos temas, né, sobre a produção de alimentos. Então essas mulheres foram aprendendo e qualificando suas práticas, porque muitas já vêm desse campo da agricultura urbana, mas foram aprendendo técnicas, práticas, manejos, para serem aplicadas nas suas hortas, né? São 5 hortas que fazem parte dessa ação, desse projeto. Então as mulheres passam 3 meses aprendendo sobre essas práticas de produção agroecológica e mais 3 meses aprendendo em como transformar esses alimentos que são produzidos nas hortas em receitas, né, em comidas saudáveis, né, e aí fazendo um discurso também, um debate com as mulheres do que é comida saudável, né, aquela comida que a gente chama da comida de verdade, a partir do aproveitamento integral dos alimentos. Então fizeram muitas receitas a partir das cascas, dos talos, né? Então essa é uma outra dimensão da formação. E ao longo desses 6 meses também, a cada encontro, né, as mulheres também tinham um momento que a gente chamava de roda de diálogo dos temas transversais. Então, a gente também abordou, junto a essas 100 mulheres, né, questões relacionadas ao direito, né, delas enquanto cidadãs. Então, discutimos o direito à cidade, para quem que a cidade ela é pensada. Discutimos também as questões de gênero, né, do direito das mulheres, do enfrentamento à violência contra as mulheres, as questões de raça, né, porque mais de 90% do público dessas mulheres que fazem agricultura urbana são mulheres negras. Então, discutimos também as questões raciais e do enfrentamento ao racismo. E aí, esse conjunto, né, de ações, né, e de temas discutidos e debatidos na escola, formam, né, compõem esse total de carga horária aí desse curso, né. E aí a gente compreende que a Escola Maria ela deixa um legado, e um legado, sobretudo na perspectiva metodológica, que logicamente pode ser qualificada, mas ela pode ser experimentada, né, por outros sujeitos, outras organizações, né, na perspectiva de dar continuidade a essa escola. Quem conversa também com a gente é Simone Arimateia, ela que é assessora técnica aqui do Centro Sabiá, que acompanha a agricultura urbana. Simone, essa edição do Prêmio Periferia Viva conta com premiações para núcleos diferentes, né, entre iniciativas populares, assessorias técnicas, entes governamentais. O Sabiá tomou destaque com a Escola Marias na assessoria técnica. Eu te pergunto, então, qual o papel das assessorias nesse fazer da agricultura urbana, aqui no Recife, principalmente, né, acompanhando a Escola Marias. Bem-vinda, Simone. Oi, João. Essa ação, né, da assessoria técnica, principalmente dentro da Escola Marias, tem um papel fundamental, que é o de continuar animando a realização dos mutirões semanais, apoiar o processo de mobilização desses grupos com os nossos parceiros no território.
porque a gente sabe das dificuldades e dos desafios, né, dessas mulheres que atuam nas hortas urbanas. Mas, além desse processo de animação, né, de fazer com que esses grupos permaneçam se encontrando, desenvolvendo atividades de forma permanente e semanal nesses espaços coletivos, que são as hortas urbanas, a gente busca também trazer informações qualificadas, né, do ponto de vista mais técnico, como realizar uma poda, como fazer um preparo de solo, análise dos locais na própria horta, aqui dá para a gente plantar o quê, vai ficar bom, tá pequeno, tá apertado, vamos botar mais para lá, ou então vamos plantar juntinho mesmo. Então, dentro desse processo todo formativo que foi a Escola Marias, a assessoria técnica teve um papel fundamental, que era o de acompanhamento nesse contraturno escolar. Na escola elas tinham um processo de formação e depois a assessoria técnica de forma continuada e permanente, semanal nas hortas, faz um acompanhamento das coisas que estão sendo desenvolvidas na horta, mas também das coisas que eram ensinadas na sala de aula e que precisavam ser aplicadas fora desse ambiente escolar nas hortas. Hoje a gente conversa também com o Gabriel Hirata, ele que é assessor técnico aqui do Sabiá e acompanha as hortas urbanas. Gabriel, bem-vindo. Olha, um fator interessante dessa terceira edição do Periferia Viva é que a região do Nordeste é a grande premiada, né, desse ano. O prêmio destaca iniciativas que transformam territórios periféricos. Gabriel, de que forma a Escola Marias, o Sabiá, tem contribuído para essa transformação no cotidiano de comunidades onde a gente atua, né? Pensando em periferia, pensando em Recife. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo convite, João. Pois é, viva o Nordeste, né? Que bom que a gente teve esse reconhecimento. Bom, eu acho que o Centro Sabiá e a Escola Marias contribuem para a transformação desses territórios quando fortalece a produção dos alimentos saudáveis dentro da periferia, né? Que promove a segurança e soberania alimentar e nutricional, promove a saúde integral das pessoas e a formação que a Escola Marias ofereceu estimulou práticas agroecológicas dentro dessas hortas. Então, a produtividade das hortas comunitárias aumentou, dos quintais também. A gente gera alimentos saudáveis, melhora a renda das famílias, a qualidade de vida das famílias. Essa formação também trouxe mais autonomia para as agricultoras, com maior organização comunitária, que fortalece os seus próprios territórios e também a rede de agricultura urbana que existe aqui, né? Que é a articulação de agroecologia e agricultura urbana e periurbana da região metropolitana do Recife. O trabalho do Centro Sabiá também atua na incidência política, né? A gente leva essas discussões para dentro das hortas e junto com essa rede de hortas comunitárias e quintais e outras ONGs e os movimentos sociais, a gente se organiza para defender e cobrar políticas públicas como acesso à terra para a agricultura urbana, com segurança, né, em todos os sentidos, políticas que valorizem essas iniciativas que criam espaços verdes nos centros urbanos, contribuem para amenizar os efeitos das mudanças climáticas. Então, acredito que são esses impactos ambientais e sociais positivos, né, dentro das periferias, recupera solo, recupera histórias de vida, né, receitas, transforma terrenos abandonados em áreas produtivas e que fortalece a luta para o desenvolvimento sustentável dentro das comunidades, que são as mais afetadas pela crise climática. Periferia Viva é a periferia que a gente faz com agricultura urbana e agroecologia. A Escola Marias, Mulheres e Agricultoras Urbanas foi premiada pela agricultura urbana, foi premiada através das periferias vivas. Olha,
O trabalho continua, viu? Mas agora a gente faz uma pausa. Então, fique aí que já já a gente continua falando desses territórios de plantio dentro da cidade. Já já a gente fala mais de Escola Marias, agricultura urbana e periferia viva. Fique aí, a gente volta já. Você está ouvindo Comida de Verdade. Agrotóxico é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. E ver minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos. No Brasil, mais de 64 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã. Você pode mudar essa história. Com menos de R$1 por dia, você se torna um amigo do Sabiá e apoia famílias agricultoras do campo e da cidade a produzirem comida que alimenta e que resfria o planeta. As doações mensais são essenciais para a continuidade do nosso trabalho com as famílias agricultoras. Mas você também pode participar com uma doação pontual. O Centro Sabiá já está há mais de 30 anos nessa luta, plantando mais vida para um mundo melhor. Por que você não vem com a gente? Doe e transforme vidas. Acesse centrosabiá.colabore.org. Mude a história de famílias agricultoras. Mude com o Centro Sabiá. Você está ouvindo Comida de Verdade. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Simone Arimateia, Gabriel Irata e com Anne Érica Almeida. Hoje conversando sobre se tem agricultura dentro da periferia e falando dessa premiação que o Centro Sabiá leva com a Escola Marias, que é Periferia Viva. Olha, o prêmio é só um prêmio, mas ele significa uma coisa de muita importância, né? Incidência, atuação em periferias. A Escola Marias se estrutura em torno da agricultura urbana e periurbana. Para quem está nos ouvindo, por que a agricultura urbana é tão estratégica para enfrentar desigualdades? Pensando mesmo nas realidades do Recife, Aniérica. Então, João, como você diz, né, o prêmio é um prêmio, ele é super importante, sobretudo para nós, né, que viemos de um campo das organizações da sociedade civil. Ter uma iniciativa como essa, reconhecida, né, pelo governo brasileiro, eu acho que vem, para além do reconhecimento, vem para reafirmar e vem para fortalecer essa luta, né? E a agricultura urbana, a gente entende ela como essa estratégia, né, de enfrentamento dessas desigualdades, dessas questões que afetam ali o cotidiano das mulheres periféricas, das populações periféricas, né, que estão ali diariamente vivendo na pele o racismo ambiental. Então, a agricultura urbana ela é uma estratégia importante e que ela toca várias dimensões. Ela toca a dimensão do direito humano à alimentação adequada. Então, a agricultura urbana ela pauta que a comida ela é um direito, a comida de qualidade. Ela pauta também as questões relacionadas ao enfrentamento às mudanças climáticas nas cidades. Ela pauta a questão das mulheres, do direito das mulheres, da sobrecarga e das diversas situações que as mulheres negras e da periferia estão sujeitas, né, nos seus cotidianos. Então, ela é uma estratégia que ela toca em várias dimensões
Tem uma dimensão também muito importante, que é a dimensão da saúde mental. Então, acaba que esses espaços das hortas comunitárias, das práticas de agricultura urbana, eles são espaços de promoção da saúde integral, mas, sobretudo, da saúde mental, porque são espaços, né, que são espaços de acolhimento, de escuta, de fortalecimento dessas redes comunitárias, né? Então, a agricultura urbana, a gente não trata só da produção do alimento, né? De plantar, de colher e de comer, né? Ela toca esse conjunto de outras dimensões, né? Que se refletem aí no cotidiano das periferias. Muitas vezes se pensa a agricultura como algo distante das cidades, né? Eu pergunto como a Escola Marias ajuda a quebrar essa ideia, mostrar que plantar na cidade é possível, necessário e transformador, Simone. A agricultura, ela sempre existiu nesses territórios das cidades, né? Antes delas se tornarem esses grandes centros urbanos, como a gente tem hoje, e que viraram esses desertos alimentares, né? Onde você praticamente não tem possibilidade de coleta de alimento. Então, falar sobre agricultura urbana, fazer agricultura urbana é um movimento de resistência, né? Contra o sistema de dizer nós podemos sim cultivar e coletar alimento dentro das cidades, sem ter necessariamente que dispor de dinheiro para comprar essa comida. Então, a escola, ela trabalhou diversas dimensões de aprendizagem, tanto da parte prática, né, do plantio, até o processamento, né, de alguns alimentos para consumo e venda, e também a partir da dimensão da formação política, né, para fortalecer esses indivíduos, para que eles possam, né, a partir de conhecimento, vir a ser os agentes transformadores de suas realidades. Gabriel, o prêmio, né, Periferia Viva também valoriza o trabalho das assessorias técnicas, que historicamente têm apoiado periferias e comunidades desenvolvendo esses projetos sustentáveis, né? Aqui no Sabiá já trabalhamos com agricultura urbana há anos e a Escola Marias é um grande feito desse fazer agroecológico diário. Qual a importância da assessoria técnica para a agricultura urbana? Porque a gente sabe, né, que na cidade sempre se plantou, independente de qualquer coisa. Mas o que é que muda quando comunidades têm acompanhamento, Gabriel? João, acredito que quando as comunidades têm assessoria técnica qualificada, as hortas podem se desenvolver com qualidade e com respeito à natureza. Também com respeito às pessoas e respeito aos diferentes territórios. No Sabiá a gente trabalha com uma assessoria técnica de base agroecológica, com conhecimento técnico, mas também com o saber popular, né, que as comunidades carregam, que trazem para dentro das hortas. A assessoria acompanha semanalmente as hortas comunitárias, orientando, né, algumas atividades práticas, como manejo das plantas, manejo do solo, compostagem, adubação. E isso tudo, né, para ajudar a melhorar a produtividade das hortas. Mas essa assessoria agroecológica popular também ajuda a criar espaço de conversa sobre direito, saúde, mudanças climáticas, o racismo ambiental, né? Esses temas todos que atravessam a vida das periferias, onde a agricultura urbana resiste. E sem essa assistência técnica contínua, acredito que muitas hortas não conseguem se manter, né, diante de tantos conflitos urbanos que existem, como a falta de água, né, falta de segurança, falta de incentivo público. Por isso, eu acredito que a assistência técnica agroecológica deveria ser um direito e uma política pública para fortalecer a agricultura urbana como uma estratégia de combate à fome, de saúde integral e de sustentabilidade das cidades. Acho que é isso. O tema da premiação esse ano foi Periferia Viva é Construção Coletiva. Simone, o que significa na prática construir de forma coletiva, no campo, na cidade?
Eu te pergunto, tem agricultura na periferia, Simone? Tem sim agricultura na periferia, porque tem muita fome, mas também porque tem muitos saberes, né? As pessoas gostam de plantar, elas gostam de usar as plantas, os chás, as ervas, ainda para fazer o seu cuidado, né? Usar a medicina das plantas, nem sempre ter que recorrer aos fármacos para cuidar, né, da saúde dela e da família. Então, existe sim muita agricultura nas periferias, mas é uma agricultura diferente da agricultura do rural, né? É uma agricultura feita em pequenos espaços, por pessoas que se dividem entre outros fazeres e o seu cuidado com as hortas coletivas, né? Diferente, às vezes, da agricultura rural, onde o agricultor ele se dedica exclusivamente àquele fazer, né, do cultivo. E é um grande desafio para esses sujeitos, né, que passam por tantas coisas, pela insegurança alimentar, pela insegurança hídrica, pelos alagamentos, né, que quando chove muito entra água em casa e aí vem as doenças, pela criminalização dos territórios, e ainda assim a periferia nos mostra, né, nos apresenta muitas experiências diversas e transformadoras. Está aí o Prêmio Periferia Viva de 2025, mostrando diversas experiências lindas de serem acompanhadas e que mostram a força coletiva dos territórios no Brasil. Muito bem. Olha, como a gente está chegando ao fim do Comida de Verdade de hoje, eu trago a pergunta que eu faço sempre aqui. Você já sabe, é o que de fato nos alimenta, né? Mas hoje eu pergunto exatamente para a agricultura urbana. Faço essa pergunta para as agricultoras que fazem parte da Escola Marias. Depois de tudo isso, depois do prêmio da Periferia Viva, depois de mais 2 ciclos de Escola Marias, o que de fato nos alimenta? É isso, né? Quando a gente fala de alimento, a gente não está falando só de comida, né? A gente tem que falar e tem que pensar também em uma alimentação saudável, em políticas afetivas de segurança alimentar. É preciso também apostar na agricultura familiar, numa agricultura diversificada, na agroecologia, algo que garanta também a inclusão de pequenos produtores, né? É a gente garantir que o alimento chegue à mesa de todos, para todas as famílias, não só em quantidade, mas em qualidade também. E de uma forma sustentável, né? Em algo que a gente bote a mão na massa, que a gente plante, que não seja algo que tenha veneno, que tenha agrotóxico, que a gente tenha uma alimentação saudável, que a gente busque cada vez mais plantar coisas que nos alimentem de uma forma saudável, né? Então é isso, vamos botar a mão na massa, vamos se alimentar de comida de verdade, vamos apostar aí na agroecologia, vamos nos fortalecer, vamos fazer essa rede de apoio, né? Porque quando a gente fala de alimento, não é só algo que nos alimenta, não é só comida, entendeu? Mas são diversas coisas que estão ali ao nosso redor e que a gente pode mudar no dia a dia. Então é isso, gente. Vamos nos fortalecer, vamos plantar. Não importa, não precisa ter um quintal grande. Só basta ter um espacinho ali e a gente vai começando nesse trabalho de formiguinha. A gente vai passando a se alimentar melhor, a mudar nossos pensamentos, nossa forma de ver a vida. Então é isso, vamos plantar, vamos comer comida de verdade, uma comida de qualidade, vamos levar qualidade e quantidade para a mesa das pessoas, para a mesa das nossas famílias, né? É isso, viva Periferia Viva, viva Escola Marias. Você ouviu Manuela Fernandes agora, ela que faz parte da Horta Dandara, Juventude Agroecológica aqui na cidade, na periferia do Recife. Aniérica, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece também a Simone Arimateia, a Gabriel Irata. Aniérica, que é coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Gabriel Irata, Simone Arimateia, assessores técnicos do Sabiá, que acompanharam ao longo dessa jornada a Escola Marias. A Escola Marias, Mulheres e Agriculturas Urbanas, é uma construção do Centro Sabiá em parceria com o NAC, o Núcleo de Agroecologia e Campesinato da UFRPE, com a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania da mesma universidade. Também com o MTST de Pernambuco e com o apoio do Programa Nacional de Agricultura Urbana do MDS, Governo Federal. Essa ação é fruto da emenda parlamentar do deputado Túlio Gadelha. Parabéns às alunas, técnicos, técnicas, professoras que fazem essa escola possível e que hoje recebem essa conquista, né? O Prêmio da Periferia Viva. Centro Sabiá está pela periferia e pela agricultura urbana. E
pessoal, chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigado a você que mais uma semana está com a gente com o Comida de Verdade. Você pode continuar com a gente através das redes sociais no Instagram. Procure por Centro_Sabiá. Perdeu algum pedaço desse programa? Não se preocupe, no Spotify ou no YouTube você procura por Comida de Verdade e escute de novo esse nosso papo e tantos outros de agricultura urbana, de cidade, de Recife, de agroecologia. O Comida de Verdade é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, roteiro, comigo, João Lucas França. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade. Até a semana que vem. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Acabou a crise, hein?